If you don't wanna see me, did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody. Pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Ana Carolina, eu sou nutricionista e hoje eu vim conversar um pouquinho a respeito da minha profissão, a convite da professora Patrícia. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que quando eu era mais nova eu queria ser médica. Então, assim, era um sonho meu e isso em grande parte se deve porque eu tenho vários parentes próximos que são médicos. Então, desde muito pequena eu tive contato com a área, achava muito legal essa coisa de salvar vidas, de cuidar das pessoas, e eu queria muito. Mas não foi o que aconteceu na minha vida. Quando eu tentei vestibular para medicina, eu não passei nem na primeira e nem na segunda tentativa. Então, foram 2 anos fazendo vestibular e eu acabei não entrando. Embora eu estudasse bastante, eu sempre fui muito dedicada, mas eu não consegui passar. Medicina é um curso muito concorrido, então é bem normal às vezes que as pessoas levem 2, 3, 4 anos para conseguir uma vaga. Bom, no meu terceiro vestibular, eu resolvi fazer algo diferente. Eu descobri que existia a área da nutrição. A área da nutrição é uma área médica, então tem uma relação muito forte com a medicina, mas é um pouquinho diferente, né? Na nutrição a gente estuda a relação do alimento com o nosso corpo, o que o alimento faz com a gente, né? Que ele pode causar doença e ele pode ser a nossa saúde também. Então é uma área médica, não deixa de ser. Então no terceiro ano eu tentei vestibular para nutrição e acabei passando na URGS, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E comecei o curso. Me mudei para Porto Alegre, eu sou de Caxias. Fui morar em Porto Alegre, naquela época a gente não tinha celular com internet, a gente não tinha GPS, a gente não tinha nada disso. Então, além de ser um crescimento pessoal muito grande para mim, foi um período extremamente enriquecedor em termos de conhecimento. Durante toda a faculdade, eu não me limitei a só estudar as cadeiras, eu queria um pouquinho mais. Então, eu conversei com alguns professores e eu pedi se tinha algum laboratório que precisasse de estagiário e tal, fui sondando e eu consegui uma vaga de estágio num laboratório. Era um laboratório de fisiologia cardiovascular. Lá eu auxiliei algumas nutricionistas nas teses de mestrado e doutorado delas. Bom, quando eu comecei nesse laboratório, eu era estagiária voluntária, ou seja, eu não ganhava nada para isso, eu ganhei conhecimento, mas eu não era remunerada. Com o passar do tempo, a minha chefe viu meu interesse, porque sempre que eu não estava em aula, eu estava no laboratório. Então eu passava o dia inteiro em função. Era muito difícil eu ficar parada, ir para casa, enfim. E quando vagou uma bolsa de estudos do CNPq, ela deu essa bolsa para mim. Foi a minha primeira grande conquista. Foi muito especial, muito importante para mim, porque foi a valorização do meu esforço. E eu segui até o final da faculdade fazendo estágio nesse laboratório. Bom, quando eu me formei em 2006, foi em janeiro de 2006 a minha formatura, eu quis começar a trabalhar. Eu estava ansiosa para ir para o mercado de trabalho, colocar em prática tudo que eu aprendi. Eu sempre quis trabalhar com atendimentos em clínica.
esse sempre foi meu foco, assim, meu interesse maior, porque é muito parecido com o que se faz em medicina. Então eu queria trabalhar. E para isso eu tive que dar minha cara a tapa mesmo. Fui conversar pessoalmente com vários médicos, levei meu currículo. Naquela época não tinha redes sociais como tem hoje, então a gente não tinha muito como aparecer se não fosse pessoalmente lá, dizendo estou aqui e quero trabalhar, né? Então, fui fazendo uma clientela no meu consultório. Ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar numa escola de educação infantil. Em 2009, eu iniciei uma pós-graduação. Então, aqui fica a minha primeira dica. Não se limitem, sempre estudem, nunca parem. É importante a gente se atualizar, é importante seguir, porque principalmente nas áreas médicas, os conhecimentos eles mudam muito rápido. As pesquisas são extremamente dinâmicas e tudo muda de uma hora para outra, então a gente tem que estar sempre atualizado. Bom, em 2011 eu estava trabalhando no consultório e em algumas escolas infantis, e neste ano eu fui nomeada para trabalhar ali na Prefeitura de Flores da Cunha. Eu fiquei quase 7 anos trabalhando ali na Secretaria de Educação, então eu era nutricionista responsável pela alimentação escolar. Foi um período bem bacana, e só para ilustrar para vocês, o nutricionista que trabalha nessa área, ele é o responsável por fazer os cardápios das escolas, por comprar os alimentos, distribuir de maneira adequada, fazer a educação nutricional nas escolas também, né? E há um pouquinho mais de 2 anos, eu fui nomeada na prefeitura aqui de Caxias do Sul. Então, eu saí dali de Flores e vim para cá. Então, agora eu sou nutricionista da Secretaria de Educação aqui em Caxias. E eu continuo atendendo no meu consultório. Bom, outra área que eu estudei bastante foi nutrição vegetariana, porque eu sou vegetariana e esse é um público que ainda bem está crescendo muito. Então é uma área que eu gosto bastante. Eu acabei me direcionando para atender o público adulto e para atender o público vegetariano também no meu consultório. Enfim, estou hoje então com esses 2 trabalhos ativos. Gosto demais. E a nutrição é uma ciência muito linda, eu sou suspeita para falar, mas para mim é uma das áreas das ciências da saúde mais lindas que tem. Cada célula do corpo de vocês está funcionando nesse exato momento com os nutrientes que vocês deram para elas. Isso é muito legal. Isso a gente estuda diretamente o tempo inteiro na nutrição. O que os nutrientes fazem no nosso corpo. Então, tudo que está aqui hoje foi o que nós colocamos para dentro, através da nossa comida, né? Então, por isso que a nutrição é tão linda. A gente consegue saúde ou doença conforme aquilo que a gente come. Então, assim, como eu disse, sou suspeita para falar, mas essa é uma área extremamente maravilhosa. Bom, o que eu encontro de dificuldades? O que eu acho assim que tá um pouquinho difícil nesse momento agora na nutrição? A gente tem muitas faculdades, foi um curso que ampliou demais, ganhou muita visibilidade, então a gente tem muitas faculdades por aí hoje em dia. Então tem muito profissional formado e muita gente fazendo mais do mesmo, né? Sem se diferenciar. Então, acho que essa é a maior dificuldade do momento para quem está entrando no mercado de trabalho. É importante buscar um diferencial, é importante buscar uma área que goste mais, se interesse mais e se focar nessa área e seguir por ali para ser um profissional mais qualificado, um profissional diferente, porque senão acaba que o mercado engole a gente acaba sendo sucumbido pelos outros colegas. Então, tem que mostrar aqui que veio, certo? Mas eu recomendo muito que vocês estudem, que procurem um pouquinho mais sobre a área, vocês vão ver como é legal.
O nutricionista, ele pode atuar em prefeituras, então na alimentação escolar ou na saúde, nas UBSs. Ele pode trabalhar em hospital, ele pode trabalhar em unidades de alimentação e nutrição, que são as UAS. Basicamente, as UAS são os locais onde se produz alimento para grandes públicos, então restaurante, cozinha de empresas, sabe? Cozinha de hospital também. Então, são muitas áreas da nutrição. Tem muita coisa que dá para fazer, né? Espero que eu tenha ajudado vocês. Busquem mais informações. Quem sabe se é algum nutricionista dali, né? Tá bom? Um grande abraço e um bom trabalho para todos. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Ana Paula. Eu sou coordenadora de enfermagem do Hospital Fátima, de Flores da Cunha. Sou responsável técnica pela área assistencial do Hospital de Flores da Cunha. E eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o que é ser enfermeira, o que é enfermagem, quais são os benefícios dela. Comecei a trabalhar na enfermagem com 17 anos, foi quando eu tive que fazer uma cirurgia de apendicectomia, que é tirar apendicite. Não sei se vocês conhecem, mas a prof pode contar para vocês. Se ela não souber, ela me conta, que eu passo para ela. Então, eu fui diagnosticada com apendicite, eu internei e foi quando eu descobri a enfermagem. Eu já tinha prestado até vestibular para contábeis, fiz o vestibular, passei, mas eu não ingressei. Como eu teria 6 meses ali de diferença, eu iniciei o técnico de enfermagem para ver se realmente era o que eu gostava. Sim, me identifiquei, eu amo a enfermagem, eu amo o que eu faço. E comecei a fazer o técnico, me formei, comecei a trabalhar no Hospital Geral de Caxias do Sul, onde trabalhei 5 anos na UTI neonatal e centro obstétrico. E ao mesmo tempo eu estudava como acadêmica. Lá também eu fui bolsista de pesquisa, então eu trabalhava de manhã como técnica, estudava de tarde e era bolsista de noite. Foram 5 anos bem puxados, mas muito gratificantes, porque eu fazia realmente o que eu gostava. O que falar da enfermagem? A enfermagem é um dom maravilhoso, é um dom especial. Eu amo muito o que eu faço, cuidar de pessoas é maravilhoso, é magnífico. A gente faz com o coração, a gente trabalha empatia a todo momento. Nesse cargo que hoje sou, eu trabalho um pouco menos de assistência, eu faço mais gestão, porém preciso sim de toda uma bagagem de 15 anos, que hoje eu tenho de 15 anos, porque eu completo meus 33 anos em setembro, então eu tenho 15 anos de profissão. Já trabalhei 10 anos como enfermeira do bloco cirúrgico da Unimed, onde desempenhava também minha função de enfermeira assistencial. E no Círculo também trabalhei mais 2 anos como enfermeira. Hoje eu fui convidada a trabalhar como coordenadora do Hospital de Flores da Cunha, onde está sendo um desafio, porque é uma coisa totalmente nova, mas há 6 meses eu estou aqui. Benefícios da enfermagem. O benefício da enfermagem é ver os nossos pacientes ir para casa. E atender uma parada cardíaca e esse paciente sair da parada por você ter feito uma massagem eficaz. A enfermagem, como eu disse antes, é um dom, ela é maravilhosa, é um trabalho que remuneravelmente não acho tão valorizado, mas é um trabalho que gera como eu disse, um dom. Precisa gostar, precisa amar, porque você está ajudando o paciente desde a fase de medicação, sinais vitais, medidas de conforto, higiene. Você está aí para auxiliar, você está aí para parar, você está aí para conversar. Então, eu não seria outra coisa a não ser enfermeira. Eu nasci para ser enfermeira.
e eu gosto do que faço. Para você que está em dúvida, que gosta de cuidar de pessoas, de fazer por pessoas, de conversar com pessoas, a enfermagem é maravilhosa. Ela te ensina a todo momento. Ela te diz que os nossos problemas às vezes são muito menores que outros. Que a gente valoriza os problemas que são tão poucos comparado com a doença. Psicológica muito segura e firme. Você tem que ser firme, porque você está lidando com a morte em todo momento, mas ao mesmo tempo é muito recompensador, porque o paciente nos traz muitas coisas boas. Eles nos passam muitas coisas boas e coisas de vida. Você vai para casa e você diz, nossa, eu reclamando. Então, não sei se eu pude compartilhar um pouquinho do meu sentimento. Se vocês quiserem mais, é só pedir para a Prof entrar em contato comigo. E um beijão, tomara que eu tenha vários enfermeiros por aí. Se vocês querem conhecer um dia e saber um pouco mais da enfermagem, tem um monte de enfermeiras que eu estou capacitando para fazer e ser enfermagem. E um beijão. As coisas não acontecem por acaso, como a minha apendicite. Eu acho que Deus vai nos encaminhando para o rumo da nossa missão. E não fiquem aflitos, que às vezes a dúvida é uma aflição, mas não fiquem aflitos, porque as coisas vão se caminhando para o que tem que ser, tá? Beijo, tomara que eu tenha conseguido colocar uma sementinha na cabeça de vocês. E obrigado, Prof. Patrícia, pelo convite, e um beijão bem grande no coração. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Clauciene Ridger, eu sou cirurgiã dentista e hoje eu vim contar para vocês como foi que eu descobri que essa era a minha vocação. Na verdade, o meu adentrar na odontologia vem muito antes, vem praticamente desde o meu nascimento. Por quê? Porque o meu pai era protético. O que é o protético? Para quem não sabe, o protético é o profissional que faz as próteses de dentaduras, ponte-móveis em laboratório. Então, o cirurgião dentista faz o atendimento ao cliente e o protético faz a prótese. E desde muito cedo, meu pai sempre nos incentivou de que essa seria uma boa profissão, de que seria uma profissão excelente para a mulher, porque eu poderia ser autônoma, dona do meu próprio negócio, ter o meu próprio horário, né? E é óbvio que não foi tão fácil assim para mim aceitar, porque a gente, quando é novo, a gente é um pouco rebelde, a gente não quer a gente quer ser diferente dos nossos pais, a gente não quer seguir o caminho deles. Mas com o passar do tempo, eu fui cada vez mais me apaixonando por essa ideia de perceber de ver a construção de sorrisos, de ver a satisfação do cliente, né, de se tornar uma pessoa mais bonita, mais jovem, simplesmente mudando o sorriso. E daí então desde 1989, por quase 30 anos, eu segui a profissão de dentista tradicional, dentro do consultório, onde eu fazia restaurações, tratamentos de canais, cirurgias, principalmente de siso, fazia parte estética, de clareamentos. Eu ainda hoje permaneço fazendo alguns procedimentos odontológicos tradicionais no consultório, aqueles, obviamente, que me dão mais satisfação, que me dão mais prazer, mas desde 2017 eu venho atuando, me redescobri dentro da minha profissão, fazendo harmonização facial. A harmonização facial compreende botox, preenchimentos, procedimentos que visam conservar a pessoa mais jovem, mais bonita, né? E por mais tempo. Então, desde 2017, eu venho seguindo essa linha. E estou muito satisfeita, principalmente porque a gente vê a satisfação das pessoas, a satisfação dos clientes com os resultados obtidos. Inclusive novas tecnologias
que são bioestimuladores de colágenos, por exemplo, como o PRP, que é o plasma sanguíneo, que a gente aplica no paciente, os fios de PDO, que é um outro procedimento também, que é um bioestimulador de colágeno, que visa rejuvenescer a pessoa de maneira um pouco mais natural, e também os microagulhamentos, os jatos de plasma, e isso tudo tem me dado muita satisfação. Eu me sinto hoje praticamente como se eu estivesse reiniciando a minha carreira. Estou muito feliz. Olá pessoal, me chamo Daiane Michelon e eu fui convidada para falar um pouquinho mais sobre a minha profissão, que é a formação de designer de interiores. Já me formei faz alguns anos, eu me formei pela Faculdade dos Imigrantes de Caxias do Sul. Fui uma das primeiras turmas aí engatinhando para a formação de bacharelada, né, de designer de interiores. Falar um pouquinho sobre minha profissão é um pouquinho suspeita, porque eu sou apaixonada pela minha profissão, gosto muito de atuar nessa área. É uma área que está sempre buscando novidades, a gente está sempre em busca de coisas novas, né? Então, o designer de interiores vai fazer toda a questão de projeto de um espaço interno, seja ele comercial quanto residencial. A gente tem que deixar esse espaço bem harmonioso, bem ergonômico para quem vai utilizar o espaço. E que essa pessoa se sinta bem dentro desse espaço, né? Muita gente vai dizer, o designer de interiores é um arquiteto. Não, o designer de interiores é o designer de interiores, o arquiteto é o arquiteto. Sendo que muitas vezes eles podem trabalhar juntos, né? O arquiteto ele vai fazer mais o projeto de estrutura, né? E o designer de interiores vai fazer a questão da parte interna mesmo, toda a parte de projeto de iluminação, de gesso, de mobiliário, tudo que envolve interno. Falar um pouquinho sobre o designer de interiores acadêmico, né? O curso de design de interiores, eu posso falar que é um curso bem trabalhoso, ele abrange muita coisa, tanto questão matemática, história, até mesmo psicologia, tá? Ele é um curso de mais ou menos uns 4 anos ali. Ele é um curso bem trabalhoso, é um curso que tu tem que se dedicar a ele, como qualquer outro curso, né? A gente tem que se dedicar ao que a gente quer para nossa formação. Então, ele é um curso que tu vai trabalhar ali com toda a parte de um briefing de cliente, a gente vai trabalhar toda a parte do que o cliente realmente quer para esse ambiente e tentar captar isso de um cliente e desenvolver nesses trabalhos. Então, a gente mexe muito, como profissional, a gente mexe muito em realizar os sonhos dos clientes, né? A gente tenta buscar lá do fundo do que o cliente realmente quer para aquele ambiente, o que ele gostaria de ter naquele ambiente. Mais ou menos o que eu tinha para falar era isso. Espero ter esclarecido todas as dúvidas e quem tiver mais dúvidas pode me procurar que vou esclarecer sim todas as dúvidas do que tiver ao meu alcance. Então, fico aí e se precisarem, só me chamar. Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão? Queria parabenizá-los pela dedicação e pelo comprometimento de vocês nos estudos domiciliares, que é um momento tão diferente, né? Mas que cada um dando um pouquinho do seu melhor, nós vamos conseguir superar esse momento. Queria parabenizar a Prof. Patti, que incansavelmente, mesmo à distância, busca todas as estratégias para poder proporcionar uma educação de qualidade para vocês e que proporcionou esse momento tão bacana, onde vocês vão poder construir muitas aprendizagens. E eu também vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha caminhada escolar, acadêmica e profissional e falar das minhas experiências, do que eu vejo que foi muito importante, né? Então, eu sou a Prof. Débora, tenho 25 anos, sou formada em pedagogia. Atualmente eu trabalho na Escola Municipal Tancredo, a qual eu tenho muito carinho e muito orgulho e batalho muito por essa escola, assim como todas as profs que estão na escola e profissionais. E também tenho minha formação em pós-graduação em psicopedagogia,
né? Então, eu comecei a minha caminhada escolar com 4 anos, frequentando a educação infantil na Escola Passos para o Futuro, no qual depois retornou para minha vida. Da primeira à 8ª série, eu frequentei a escola interativa, e no ano de 2008, eu estava na 8ª série, os meus pais acharam que era a hora de eu começar a trabalhar. Então, eles pediram para os meus tios, que são os donos da Escola Passos, para ver se não tinha algum serviço para mim fazer por lá. E aí, então, para minha surpresa, meus tios falaram que sim, que estavam precisando muito, e eu acabei, então, sendo contratada para prestar alguns serviços, assim, atender telefone, pegar as crianças no transporte escolar e colocá-las de volta no final do dia, ajudar as profs a cuidarem as crianças no pátio, a ajudar as profs em sala de aula quando elas precisassem. Então, desde muito nova, eu tive essa responsabilidade e tive que atender a compromissos, né? Porque era meu compromisso atender a porta, era meu compromisso atender o telefone quando a diretora não estava lá. Era meu compromisso colocar as crianças certinho no transporte escolar. Então, na época, eu não gostei muito da ideia, porque eu queria ficar em casa, porque eu queria ver TV. Mas hoje, fazendo uma leitura, isso contribuiu muito para a pessoa e para a profissional que eu sou. Porque de manhã eu ia estudar, eu ia para a escola, de tarde eu ia trabalhar na escola, e eu tinha que ter comprometimento. E da mesma forma, eu não podia abandonar os meus estudos, porque não era esse o objetivo quando meus pais me colocaram para trabalhar, né? Então, depois eu entrei para o ensino médio, e então eu frequentei a Escola Estadual São Rafael, e eu continuei a trabalhar no turno da tarde lá na Escola Passos. E aí no ensino médio, chega um momento que a gente tem que decidir, né? Lá no 3º ano a gente foi visitar algumas universidades, a gente teve momentos, assim como a Prof. Paty está proporcionando para vocês, de contato com outros profissionais, né? E eu sempre disse que eu não queria ser professora, que eu não ia seguir os passos da minha mãe, que também é professora. E no fim eu prestei o vestibular, então, para Direito e Pedagogia, e na hora da minha decisão final, eu escolhi Pedagogia. Teve sim uma época que eu fiquei em dúvida. Já era quase final da minha graduação, eu me formei no início de 2017. Ali por 2015, me deu uma balançada, sabe? Eu não sabia se era o que eu queria, eu tava com muitas dúvidas, e aí eu precisei começar a fazer alguns questionamentos sobre profissões, né? Eu queria muito ser fisioterapeuta, sempre quis, porque eu frequento a fisioterapia desde os 8 anos pelo meu problema de coluna, e eu queria ser muito igual à minha fisioterapeuta. Eu queria trabalhar, eu queria ajudar, eu queria, né, trabalhar com essa parte. E aí eu comecei a me perguntar, Débora, tu vai conseguir, de repente, trabalhar com algum paciente que tem alguma fratura? Não. Não, porque você sabe muito bem que quando você se machuca no recreio, eu mal e mal consigo fazer os curativos assim, né, se é mais ou menos. Se é uma coisa um pouco maior, vocês sabem que eu chamo a Karina, né? Então, comecei a me fazer esse tipo de questionamento. E aí, quando eu penso na minha profissão, que é ser professor, eu penso da importância que o professor tem na vida de cada um de vocês. Eu sempre digo que o professor, ele trabalha com vidas, da mesma forma que um médico trabalha com vidas. O médico cuida de uma forma, nós cuidamos de outra. Por que que eu digo isso? Porque nós, professores, precisamos entender o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento de como vocês aprendem, de como se dá os processos de aprendizagem, do que vocês precisam aprender em cada etapa das suas vidas, né? E nós temos que respeitar o desenvolvimento de vocês. Nós precisamos saber a forma de trabalhar com cada um de vocês. Nós precisamos saber identificar e contribuir para o desenvolvimento
de vocês, né? Vocês sempre ouvem falar que a escola é o desenvolvimento integral da pessoa. Então, a gente está trabalhando com pessoas, com vidas, com vocês. E a gente precisa trabalhar vocês afetivamente, o físico, o cognitivo. Então, vocês entendem a importância que um professor tem na vida de um aluno? E por isso que eu escolhi essa profissão. Porque eu quero muito poder contribuir com os estudantes que por mim passarem nessa trajetória. E proporcionar uma escola com educação de qualidade. Sobretudo a escola pública, que é a escola que vocês frequentam, né? Porque a escola pública também precisa ser de qualidade, também tem compromisso e responsabilidade social, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é que eu sou muito realizada na profissão que eu escolhi. Tenho muito desejo de voltar para a sala de aula, né? De estar na sala de aula, porque eu gosto disso, de planejar, de ter ideias, de fazer, de acompanhar o desenvolvimento. E hoje eu penso que eu também estou contribuindo na coordenação pedagógica, fazendo todo esse trabalho com os professores, conversando sobre vocês, conversando sobre o desenvolvimento de vocês, fazendo encaminhamentos que forem necessários, pensando em projetos para o desenvolvimento de vocês. Então, hoje, o local que eu ocupo, né, que é ali na coordenação pedagógica, também é muito importante, né? E queria dizer também que todos vocês aqui têm capacidade e têm potencial para se realizarem nos estudos, profissionalmente, na faculdade. O que vocês precisam, que é o que nos faz chegar até aqui, né? É estudar, ter comprometimento, dar o melhor de si, sim. Estudar às vezes não é bom, às vezes a gente tem a matemática lá, que no meu caso eu não tinha muita afinidade. É necessário mais dedicação e mais estudo, sim, mas isso tudo vai valer a pena. Isso tudo vocês vão enxergar lá na frente o quanto foi importante essa dedicação de vocês aqui atrás, sabe? Então, continuem dedicados, continuem estudando bastante, e independente da profissão que vocês escolherem, se for uma, se for duas, se for três, né? Que vocês sejam muito felizes e realizados, e que vocês façam e escolham o que o propósito o propósito de vocês, o que vocês acham que vocês têm a contribuir nesse mundo, tá bom? Um beijo, qualquer coisa que tiverem dúvidas e quiserem fazer mais perguntas, perguntem pra Paty, tá? Beijão, adoro vocês. Bom dia, pessoal. Meu nome é Dercy Alves. A pedido da professora Patrícia, eu vou gravar um videozinho para vocês. Peço desculpas não poder participar mais diretamente com vocês. Inclusive agora eu tô na rua aqui, mas enfim, eu vou gravar o videozinho aqui mesmo. Aproveitar que eu tenho um tempo disponível aqui, um tempinho. E aí eu vou deixar um videozinho gravado para vocês aí, falando um pouquinho da trajetória pregressa, conforme a professora pediu, de estudos, da profissão, de benefícios, dificuldades, tá? Conforme eu falei, meu nome é Dercy Alves, sou agente do Judiciário Federal, agente federal, tá? Do Judiciário Federal. Eu atuo junto à Justiça Federal, eu posso atuar junto à Justiça Federal, à Justiça do Trabalho, à Justiça Eleitoral, que são órgãos do Poder Judiciário Federal. Eu comecei minha carreira em Brasília, meu concurso público eu passei, as vagas eram para Brasília. Aí eu comecei trabalhando em Brasília, Distrito Federal. Trabalhei por 3 anos e pouco lá. Entrei para o Judiciário lá por volta de 2012, 2013. Aí após 3 anos e pouco,
que é o estágio probatório de todo servidor público. Aí pode pedir remoção, né? Pode remover para outro local, outro estado. Aí como eu sou aqui do sul, peguei uma remoção e voltei para o sul. Hoje moro na nossa região aqui. E, bom, falar um pouquinho da trajetória pregressa aí de estudos para entrar. Todos já devem ter ouvido falar em concurso público, né? Eu optei por concurso público lá em 2008, mais ou menos. Aí comecei a estudar. E a gente começa a estudar, se dedicar e começa a passar alguns concursos. Só que os primeiros você precisa ir escalonando, né? Aos poucos. Aí eu passei para 2 prefeituras, passei para mais alguns federais aí. Só que eu acabei indo direto de uma prefeitura para outra, de uma prefeitura de Campo Bom. Lá foi meu primeiro concurso. Inclusive lá fiquei em primeiro lugar. Aí depois eu passei em Caxias do Sul para agente de trânsito aqui em Caxias do Sul, os famosos amarelinhos. Aí atuei aqui mais um pouquinho e daqui eu fui direto para Brasília. Só que nesse meio tempo eu passei em vários outros, Tribunal de Justiça Santa Catarina, Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, Instituto Federal, mas acabou que me chamou para o Judiciário Federal, que era o que eu queria, né? Aí eu fui direto. E o serviço de agente do Judiciário Federal é um serviço desempenhado mais junto aos fóruns, junto aos magistrados, tá? Lá em Brasília, especialmente, a gente fazia muito a proteção de magistrados, a escolta e proteção de magistrados, de juízes ameaçados, né? Especialmente. Fazia também a segurança nos fóruns, a segurança nas audiências, condução de presos para audiências, né? E, enfim, é um serviço mais... diferente bem diferente da nossa brigada militar, né? Não tem muito a ver com a brigada militar, porque a brigada militar é ostensiva, é na rua, e a gente já é mais... um pouco mais reservado, ou dentro dos tribunais, dos fóruns, né? Então, é um pouco diferente. Bom, concurso público. Concurso público, eu optei por concurso público e fui atrás disso, né? Eu optei por concurso público por vários motivos, né? O primeiro deles, normalmente salários bons, bem melhor do que qualquer outra empresa, iniciativa privada, né? Aí depois você tem estabilidade, tem plano de saúde, você tem uma série de benefícios que acaba compensando bastante. É claro que se daqui a pouco o pai tem uma empresa, é diferente, aí você pode se especializar, trabalhar junto com a família, na própria empresa, mas não era o meu caso, então eu optei por concurso público. E em relação a professora até comentou, a professora Patrícia, para falar um pouquinho sobre benefícios, eu tenho anotado aqui, benefícios, né? Os benefícios, conforme esses que eu citei, tem bastante auxílios para quem tem filho, para quem tem família, tem bastante auxílios, tem um plano de saúde muito bom, de abrangência nacional. E em relação ao início da carreira, salário, enfim, para quem quer tanto a PF, a Polícia Federal, quanto a Polícia Rodoviária Federal, quanto o Judiciário Federal, o salário inicial varia em torno de 10 a 12 mil inicial, mais ou menos nessa faixa, mas você tem um plano de carreira muito bom, que você vai aumentando todo ano o teu salário vai aumentando, você vai mudando de classe, de nível, então é uma oportunidade muito boa para quem gosta de área judiciária, ou carreira policial mesmo. Então tem um leque bem bacana de opções. O trabalho no Judiciário Federal, você trabalha 6 horas por dia, tá? Então não te impede de você cumprir tua jornada de trabalho e no turno inverso você trabalhar em outro local, em outra empresa, iniciativa privada, na empresa do pai, enfim. E bom, dificuldades sempre tem, o judiciário tem suas peculiaridades.
Mas no geral, assim, a gente é bem servido, digamos, tanto de equipamento quanto de acompanhamento, a questão muito do amparo legal. O policial na rua é bem complicado para ele agir em determinadas situações, porque mesmo ele tendo o amparo legal, ele vai acabar se incomodando, o que é natural da área policial, tá? Mas eu me refiro assim que no judiciário você tem um respaldo por parte do órgão muito bom. Então, eu acho que, enfim, a carreira em si, em resumo, para o vídeo não ficar muito grande, em síntese é mais ou menos isso aí. No meu caso, eu atuo mais junto aos fóruns, tá? Aos magistrados. E a gente tem setor de inteligência, a gente tem vários setores, tá? Então, se a inteligência detecta uma ameaça a um magistrado, aí tem uma equipe responsável pela segurança, pela proteção, pelos acompanhamentos em audiência, enfim. Mas em síntese é basicamente isso, tá? Eu sei que o assunto é extenso, é grande, mas não dá para eu me alongar muito aqui, senão o vídeo fica muito grande. Então, eu diria assim, para vocês que são novos, para quem quiser optar por concurso público, o leque é muito grande, tem que estudar muito. É diferente de você fazer uma faculdade, é diferente de você estudar para passar no vestibular. É muito mais intenso. Porque, por exemplo, concurso público aí da área carreira policial, você vai ter que estudar português, matemática, física, química, direito administrativo, direito constitucional, direito civil, direito penal, processual penal, e muito mais coisa. Alguns pedem até 25 tópicos de assuntos diferentes, né? Então é bastante coisa, tem que ter uma dedicação grande, é a longo prazo, você não vai começar a estudar para um concurso público e estudar um ano e já está no melhor concurso do mundo. Não é assim, é aos poucos mesmo. A gente começa entendendo, tem que primeiro entender a dinâmica do estudo e aí depois começa a pegar aos poucos e vai indo, né? Passa na prefeitura, passa num concurso estadual, enfim, tem concursos municipais muito bons aqui mesmo em Caxias. E até eu sei que a maioria das pessoas não tem conhecimento, mas Caxias do Sul é uma das prefeituras que mais paga no estado, tanto para administrativo, que paga super bem, assim, comparando com as outras prefeituras, quanto para eu fui agente de trânsito, né? Agente de trânsito também ganha bem, é óbvio que não é a melhor função do mundo, mas enfim, é uma opção, daqui a pouco momentânea, se aparecer um concurso, às vezes a gente está meio sem um norte muito definido, então é uma opção bacana para fazer, né? E concurso público é isso, você vai passar num, depois começa a passa em outro, vai deixando o nome, não interessa, vai estudando, vai fazendo, vai deixando o nome, e depois você começa a escolher. Normalmente é assim que o pessoal faz, tá? Eu mesmo acabei passando em vários e assumi só 3. E passei bem, graças a Deus consegui uma boa classificação, mas eu optei por... meu objetivo era o judiciário, né? Então consegui chegar lá. Então deixo essa mensagem para vocês aí, que vale a pena o esforço. Espero ter contribuído um pouquinho aí com vocês. Tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Olá, então me chamo Giovana, estou aqui pelo convite da professora Patrícia, o que eu agradeço, me sinto gratificada por essa oportunidade, por poder ser contribuição para vocês e para mim também. E então, vou começar a falar um pouquinho sobre a minha escolaridade, que se deu em várias cidades, pois na época meu pai atuava enquanto bancário
e vinha transferências com frequência. E essas transferências, quando aconteciam, eu tinha que começar tudo de novo, numa nova escola, novos professores, fazer novas amizades, colegas. E o que eu vejo isso que foi de grande contribuição. Eu me sinto muito feliz por isso, pois eu cresci muito com isso. E hoje eu percebo que o quanto foi positivo também, porque acredito muito que tudo que passe por nós tem algo a nos ensinar. Então eu precisava disso, eu precisava que fosse desta forma. A minha trajetória acadêmica, ela começou com artes plásticas, fiz na UX, Educação Artística e Habilitação em Artes Plásticas. E gostava muito, sempre gostei das artes, sempre gostei de criatividade, e hoje compreendo o que é criatividade, né? Criatividade é ação, é vontade, então a força mais unida de ação, ela acontece. Então é exteriorizar os nossos pensamentos, né? E isso é sair da mente e exteriorizar a partir da criatividade. Isso sempre me encantou. A partir disso, eu quis compreender um pouquinho e escolhi fazer pós-graduação em psicopedagogia, aonde eu queria entrar nesse universo escolar e compreender cada um ali dentro, porque somos únicos, né? Somos diferentes e não temos e nem precisamos ser padrões. Então cada um aprende no seu ritmo, da sua forma. E isso foi bacana porque eu consegui me compreender muito, eu tinha algumas dificuldades e que eu consegui nesse momento trazer bastante clareza. Mas até então não pensava em ser psicopedagoga, era para adquirir conhecimento, porque o conhecimento ele é algo que é essencial na nossa vida. E eu sempre digo que em tudo há sabedoria, basta a gente ter esse olhar, né? Após isso, eu fui trabalhar numa instituição como professora na APAE, né, de crianças com deficiência intelectual, e fui fazer uma especialização sobre o assunto. E para que eu pudesse ter mais credibilidade no meu trabalho e compreender aqueles serzinhos que estariam comigo no dia a dia. E isso também foi muito válido, acrescentou muito na minha vida. Só que o espiritual, porque terapia holística vem do grego holos, que é o todo. Então ela envolve mente, corpo e espírito, né? E então a espiritualidade ela sempre me encantou. Foi algo que veio desde cedo comigo. Eu gostava muito disso. E eu necessitei muito cedo começar a aprender sobre a espiritualidade. Então, quando eu decidi sair da APAE, eu comecei porque eu já vinha estudando psicoterapia reencarnacionista. Hoje eu me considero reencarnacionista, né? Pois acredito que a alma, o espírito, ele não morre e que a gente venha para esse plano fazer os nossos aprendizados, a nossa experiência. A gente só aprende aqui, dentro da minha visão do que eu acredito, sendo que não há uma verdade absoluta, né? Essa é a minha verdade. E então, depois da psicoterapia reencarnacionista, da Associação Brasileira de Psicoterapia, eu também fiz mestrado em Reiki, hipnose não verbal, sou apômetra, né? Apometria, tenho cristaloterapia e entre outras terapias ou ferramentas de cura que fui me aperfeiçoando. Então a terapia holística, como eu falei para vocês, foi uma escolha e eu gosto dessa escolha porque essa profissão ela preenche o meu coração. E um dia eu li uma frase que eu acredito que vocês já tenham visto ela por aí também, de Confúcio, que dizia assim: escolha um trabalho de que goste e não terás que trabalhar nenhum dia da sua vida. E eu adoro esse trabalho que eu faço, porque eu acredito que ele agregue muito para mim também, né? Porque nós não somos aquilo que nos alimentamos, eu acredito que somos aquilo que assimilamos. Então, para mim é muito importante, é contribuição para mim diariamente. Então,
a terapia holística, ela vem para ajudar as pessoas a sublimar as suas emoções, trazer um sentido claro e motivador para suas vidas. Então, ajuda a trabalhar a mente, o espírito, né? O nosso templo, que é o nosso corpo. Então, eu acredito que a gente venha para esse plano para parar as nossas arestas, que seja para a gente curar as nossas más tendências, né? As nossas sombras, o nosso ego. E trazer essa clareza para isso faz com que a gente se sinta bem melhor. Mas também dentro disso potencializar as nossas virtudes, as nossas aptidões. E o terapeuta, então ele atua com ferramentas de cura, como eu já falei, né? Com reiki, muitas terapias, enfim, tem um campo já vasto, né? Amplo. Mas o terapeuta é aquele que entra em empatia com a pessoa, né? Muito mais importante dentro de uma terapia, eu acredito que seja o acolhimento, que seja ajudar as pessoas a conhecer a luz delas, né? O eu superior. Alguns dizem o self, aquilo que temos de melhor. Então, tomar conhecimento, mas é importante a partir da terapia trazer a consciência das nossas sombras, que são essas más tendências, o nosso ego, aquilo que não temos de tão bom. Só porque a gente só consegue trazer a luz se a gente adentrar as nossas sombras, né? Se eu trazer a consciência, eu sempre digo, trazer a treva para a luz, trazer as sombras para a luz, o inconsciente para a consciência. Então, eu gosto muito disso, porque em todo momento que eu ajudo, eu estou sendo ajudada, porque para mim o conhecimento é válido somente quando ele é colocado em prática, senão fica vago, né? Então, pessoas felizes de fato, elas se autossuperam todos os dias e elas produzem o que tem de melhor. E para mim, produzir o que tem de melhor é produzir a si mesmo, é trazer o que de melhor tem o ser humano, né? Que é a bondade, a gentileza, enfim, tudo aquilo que de melhor temos. Então, para mim, esse caminho de terapia, ele é muito bacana porque me traz bastante serenidade e eu acredito que essa sabedoria progressiva, né, de querer entender os mistérios da vida. Então, para mim, isso é muito gratificante, gosto do que eu faço, aprendo todos os dias. E também sobre os benefícios e dificuldades, a dificuldade é que a terapia holística, ela não é regulamentada na lei federal. Mas isso está em processo, há pessoas buscando sobre isso. Então, a gente tem que estar buscando estudo constante, contínuo, sempre buscando o aperfeiçoamento, mas não a nível de ego para ser melhor do que o outro, mas o aperfeiçoamento para ser contribuição, como eu já falei antes, para mim e para o outro, né? Ser contribuição para mim é o benefício dessas terapias. Então, para mim é muito gratificante, como eu já falei, gosto de atuar desta forma. Para mim não é um trabalho, é um bem-estar e gosto de promover o bem-estar no outro. Muito obrigada, sou grata e busquem trazer consciência, né? Expandir a consciência, expandir e trazer o que de melhor tem dentro de vocês. Um beijo, paz e luz no coração de vocês. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Ismael. Eu estou aqui a convite da professora Patrícia para falar um pouco da minha profissão. Eu sou programador, analista de sistemas, né? Gostaria de falar então um pouco da minha trajetória, como é que eu cheguei nessa profissão. Então, desde muito criança eu já tinha bastante contato, né, em casa com os antigos PCs, né, os computadores bem arcaicos comparados com o que existe hoje em dia, né? Eram uma capacidade de processamento muito inferior ao que se tem hoje, né? Mas ali eu já me despertou aquela curiosidade em saber como é que funcionava aquela máquina, né? O que tinha por trás daquele computador,
como é que aqueles programas funcionavam, né? Então, isso foi para mim uma coisa bem natural, que com o passar do tempo fui mexendo, futricando, abria o computador, tirava as peças para ver como é que as coisas se conectavam, né? Os programas também a gente instalava, desinstalava, às vezes dava problema, né? Então tudo isso foi um aprendizado desde criança, por essa curiosidade, né? Então foi uma coisa natural à medida que eu fui crescendo, então, e cheguei na época de escolher qual seria a faculdade que eu iria fazer, né? De ir para a parte de análise de sistemas, né? Até porque durante meu ensino fundamental, ensino médio, eu sempre gostei bastante também da parte de lógica, da parte de matemática, né? Isso ajuda muito no decorrer da faculdade de análise de sistemas, né? Porque ela é uma faculdade muito voltada para a lógica mesmo, para resolver problemas, né? E a matemática te ajuda muito nisso. Então, depois de escolher a minha profissão, né, fazer o meu vestibular e tudo mais, então, durante a faculdade eu fui aprendendo outras técnicas de como é que funcionava essa parte da computação, a parte de hardware, né, que seriam as peças do computador, né, como é que elas funcionam, se conectam. Essa parte eu nunca trabalhei, eu acho interessante, mas eu sempre preferi a parte da programação mesmo, que é fazer a parte dos programas que a gente utiliza. Então, a programação ela está no nosso dia a dia em lugares que a gente nem percebe muitas vezes, né? A gente tem, quando a gente vai num banco sacar dinheiro no caixa eletrônico, ali tem programação. Quando a gente entra na internet, entra no Facebook, Instagram, aqueles sites foram feitos por um programador. Quando a gente liga o rádio do carro, ali tem uma programação também. Então, tudo no nosso mundo moderno hoje passa pela mão do programador, né? Então, essa é uma profissão muito importante, que é basicamente de resolver problemas mesmo. Então, ela é uma profissão muito dinâmica. A gente pode ir para vários lugares, resolver problemas de várias empresas diferentes, de vários setores, indústria, serviços. Então, é uma profissão que no nosso dia a dia não tem muita monotonia, né? Todo dia a gente tem que aprender algo novo, porque o mundo de hoje sempre tem problemas novos para serem resolvidos, né? E o programador ele passa muito por isso, né? Ele que vai muitas vezes sugerir a solução para aquele problema que é apresentado, né? Então esse tipo de profissão para a sociedade atual é importante, e ela é muito gratificante também, porque a partir do momento que a gente consegue resolver problemas, a gente está deixando a nossa sociedade melhor, né? Bom, essa é uma profissão muito técnica, né? Ela requer bastante estudo, bastante dedicação do nosso dia a dia, né? Não é uma profissão que o que a gente aprendeu na faculdade vai servir para o resto da nossa vida, né? Então, até porque o mundo é muito dinâmico, a parte de informática é muito dinâmica e todo dia surgem coisas novas, então é muito importante estar sempre muito atualizado. Eu acho importante, desde cedo, se é do desejo das pessoas aprenderem programação, já irem estudando isso de algumas formas, né? Eu tenho aqui um exemplo vou compartilhar minha tela aqui. Esse aqui é um site bem interessante que se chama code.org, onde o sentido dele é ensinar programação desde o básico, né, para as crianças e jovens que querem seguir nisso, né. Existem alguns tutoriais e tudo mais. Eu achei um bem interessante aqui, que é do Minecraft. Ele tem alguns desafios que podem ser realizados e que ele mostra como que é a programação por baixo dos panos, digamos, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, esse viagem aquática. Esse aqui é um exemplo bem legal que eu encontrei de como é que funciona a programação, né? De uma maneira bem lúdica.
que é a ideia, por exemplo, desse desafio aqui? Eu tenho que levar o meu personagem até o barco, certo? E para isso eu preciso executar algumas tarefas. Então, a programação é isso, é executar tarefas que no final vão chegar a um resultado maior, né? Então, por exemplo, o meu personagem aqui, para ele chegar no barco, o que ele precisa fazer? Ele precisa andar um quadrado, depois dobrar à direita e andar mais 2 quadrados, certo? Para poder chegar no barco. Então, o que acontece aqui? Isso aqui é como se fosse o passo a passo da nossa programação, né? Então, por exemplo, quando eu executar o programa, ou seja, quando eu apertar nesse botão de executar aqui, o que ele precisa fazer? Ele precisa dar um passo para frente, certo? Então aqui eu tenho duas ações que eu posso fazer. Seguir em frente e virar à direita. Bom, nesse momento eu não posso virar à direita, senão eu vou cair na água, certo? Então eu tenho que seguir em frente. Então eu vou pegar aqui o meu bloquinho e vou encaixar aqui, ó. Então, quando eu executar, ele vai seguir em frente. Então eu vou executar para mostrar. Ó, ele andou um quadradinho. E parou ali porque eu não mandei ele fazer mais nada. Então eu vou recomeçar. Bom, então eu sei que ele tem que seguir em frente e virar à direita. Então eu vou pegar aqui o bloquinho de virar à direita e vou dizer que a próxima ação dele é virar à direita. Então vamos ver o que acontece. Ó, andou um quadradinho e virou à direita. Mas ainda assim ele precisa andar mais 2 quadrados. Então eu vou recomeçar. E eu vou dizer que ele tem que andar mais um quadradinho e mais um quadradinho, certo? Então vamos ver o que acontece. Conseguiu completar a sua tarefa. Então, se a gente for ver, a gente, de uma maneira muito simples, a gente escreveu 11 linhas de código, né? Que são as linhas de código, é o que está por baixo dos panos dessa carinha bonita aqui, é o que o computador entende, né? Então, se eu te for mostrar o código aqui, ó, esse aqui são as linhas de código, né? É isso que o programador faz. Existem vários jeitos de fazer, né? Nesse caso aqui, ele está usando o JavaScript, né? Então, é uma linguagem de programação, que é isso que a gente aprende na faculdade e que também, durante a carreira de programador, a gente vai aprendendo várias linguagens de programação diferentes. Então, esse é um site bem interessante que eu recomendo, né? Code.org, que para quem quiser desenvolver essa parte de lógica de como resolver problemas, né? Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês. Se precisarem de alguma dica, estou à disposição, tá? Muito obrigado, um abraço. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Katiuska Dico. É um prazer estar conversando com vocês, principalmente para falar algo que para mim é tão apaixonante, que é a minha profissão. Então, eu sou professora de dança há 17 anos. E eu vou contar um pouquinho para vocês como foi essa minha escolha profissional e como tem sido o caminho, né, as trajetórias que eu tenho percorrido. Então, eu desde pequena, aos 8 anos, eu comecei com balé clássico. A minha mãe me colocou no balé e depois eu fiz até os 18 anos. E eu sempre gostei muito de dançar, sempre gostei dessa parte artística. E aí, aos 18 anos, eu ingressei numa faculdade de dança, que é a Faculdade de Artes do Paraná, no curso de dança. E depois que eu saí de lá, eu ainda estava muito ligada ao balé clássico, mas depois que eu saí de lá, eu comecei a ter vivências com danças populares e com a dança de salão, que é o que eu trabalho hoje. Então, por conta disso, eu fiz uma pós-graduação em dança de salão, que é a única pós-graduação em dança de salão que a gente tem no país, que fica em Curitiba, esse curso. E depois a minha vontade de estudar nunca parou. Na verdade, eu gosto muito, eu sou muito curiosa, então eu vou muito atrás dos porquês. E então eu tive vontade de fazer um mestrado, entrei no mestrado em educação. Primeiro eu tentei em história, mas eu vi que o meu caminho era no caminho da educação mesmo. E aí eu ingressei em 2014, eu ingressei no mestrado em educação na PUC,
do Rio Grande do Sul. E aí depois eu quis dar continuidade a esse estudo e ingressei no doutorado também em educação na PUC, onde eu estou até hoje, estou no 3º ano de doutorado. E falando um pouquinho dessa profissão, né, a profissão de dança, de artista, mas também a profissão de educadora. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu gosto muito de dançar, a dança me encanta, ela abastece meu corpo, mas também como educadora eu me sinto muito realizada, porque eu acredito que a gente poder transmitir aquilo que nos faz tão bem, né, é uma verdadeira arte. Então, eu acredito que ser educadora já é um presente na minha vida, e ser educadora com dança e com arte é um presente maior ainda. Então, é uma felicidade poder estar aqui falando para vocês um pouquinho da minha profissão, e que eu desejo para todos vocês muita dança e muita energia, muita paz no coração de todos vocês. Um grande beijo. Olá, eu sou a Luciane, fui convidada pela professora Patrícia para falar um pouquinho para você sobre a minha carreira. Eu sou formada em contabilidade, eu queria explicar um pouquinho para você sobre essa rotina, né? Sobre o que é ser contador. Contador nada mais é do que aquela pessoa que cuida das finanças da empresa, né? Que vê o resultado que a empresa está gerando, né? E além disso, ela também faz a apuração dos impostos, né? Aquilo que a gente paga todo mês para o governo, as empresas também pagam um valor, e essa pessoa é responsável por apurar esses impostos, né? Eu comecei a trabalhar com contabilidade bem cedo, antes mesmo de entrar na faculdade. E foi ali que eu pude verificar, né, concluir que eu gostava da área administrativa, de trabalhar na área administrativa. Trabalhei alguns anos em um escritório e depois eu tive uma oportunidade de trabalhar em uma empresa, e desde então eu trabalho em empresas, né, e não mais em um escritório atendendo vários clientes. Eu trabalho em uma empresa só. Trabalhei durante muitos anos com isso, no setor contábil, apoiando o resultado das empresas, apurando impostos, e na parte financeira mesmo, gestão do dinheiro, gestão do caixa da empresa, né? Ao longo da minha carreira, foram surgindo algumas oportunidades, e nos últimos 4 anos, que eu vejo como uma bênção também, porque é sempre importante a gente conseguir se reinventar, né? E eu tive a oportunidade de ir para o setor de departamento pessoal e gestão de pessoas, né? Hoje eu sou responsável por toda a área de folha de pagamento e benefícios, qualidade de vida das pessoas. Então, há 4 anos mais ou menos eu trabalho com isso, né? Eu não deixei a contabilidade 100% de lado, porque como eu trabalho em uma empresa e os setores são muito próximos, eu continuo me envolvendo nos outros setores, né? A vantagem de trabalhar em uma empresa diferente de trabalhar num escritório é isso. Eu tenho contato com os outros setores, como o setor comercial, que é o setor que vende, como o setor de marketing, que divulga, como o próprio setor de departamento pessoal, as pessoas diretamente relacionadas, o setor financeiro, o setor contábil. Então, é todo mundo junto mesmo, né? Todo mundo no mesmo barco. Então, eu acabo me envolvendo muito nos outros setores e apoio a decisão apoio a decisão da empresa nas suas escolhas, né? As maiores dificuldades de trabalhar com contabilidade, com financeiro, que eu sempre enfrentei, foi essa gestão do caixa, né? Essa gestão de dinheiro, né? Como na nossa vida, as empresas também precisam estar bem financeiramente, e esse sempre foi um grande desafio nas empresas que eu trabalhei, né?
Hoje eu não estou tão envolvida, eu cuido mais das pessoas mesmo, né? Mas eu fico acompanhando e sei como que tá a situação financeira da empresa, né? É sempre importante estar envolvido nos assuntos, estar estudando, estar se aprimorando na carreira que tu decidiu seguir. Como eu falei, eu trabalhei durante muitos anos com contabilidade, gosto, entendo bastante, mas nos últimos anos eu estou no setor de recursos humanos e também estudo bastante, converso muito com as pessoas, né? Não fico só fazendo cálculo e trabalhando no meu mundinho da calculadora, né? Das contas, do que sobra e do que falta. Eu converso muito com as pessoas, gosto disso e eu acho que é uma grande oportunidade quando nós temos a facilidade de conversar, de comunicação, a gente pode crescer bastante, né? O estudo é muito importante, né? Eu estou sempre me aprimorando, sempre participando de cursos, fiz uma pós-graduação também, né? Então é bem importante que a gente escolha a carreira que a gente quer e a gente siga feliz nisso, né? O mais importante, além do que a carreira em si, é ser feliz, né? E que a gente possa ser feliz na carreira que a gente escolher. Tá bem? Queria só deixar esse recadinho para vocês. Um beijo, até mais. Olá pessoal, eu me chamo Manuela e eu sou advogada. O curso que eu escolhi foi Direito. Nele a gente estuda sobre a aplicação e o cumprimento das leis do nosso país. Lá na universidade, a gente vai estudar um pouquinho de cada ramo do direito. Vou dar um exemplo, o direito civil, que fala assim de particulares, como você e eu, o direito penal, que vai falar sobre os crimes, direito trabalhista, que fala do empregado e empregador, da relação entre eles, e assim por diante, diversos ramos. No decorrer dos estudos, você vai acabar tendo uma maior afinidade com cada ramo, que no futuro pode ser a tua escolha para a tua ação profissional. No meu caso, eu escolhi a advocacia, mas a faculdade de Direito, ela te abre um leque de opções. Você pode prestar um concurso público para juiz, promotor, delegado, para cartórios, pode atuar em alguma empresa no setor jurídico, ou pode escolher a advocacia assim como eu. A única questão com relação à advocacia é que não basta a gente se formar na universidade. Há a necessidade de prestarmos um exame na Ordem dos Advogados do Brasil. Lá, nesse exame, nessas avaliações, vão ser verificadas as suas habilidades nesses ramos que eu falei que você estudou na universidade. Então, vai ter que prestar uma prova e, caso seja aprovado, você poderá atuar como advogado. Os advogados têm diversas atribuições e tudo vai depender do ramo de atuação que eles escolherem. Mas, como regra geral, a gente sempre vai defender os interesses dos nossos clientes conforme a legislação pertinente. Na advocacia, você pode escolher atuar de forma autônoma, que é sozinho, ou pode constituir uma sociedade com um ou mais colegas, ou, se desejar, pode trabalhar como contratado em algum escritório de advocacia. Mas o advogado nunca poderá deixar de se atualizar, porque as leis estão sempre em constante mudança. Então, a gente tem que estar sempre estudando, não basta aquilo que a gente aprendeu na universidade. Tem que sempre se atualizar. E eu queria deixar um recadinho final para aqueles que têm interesse nessa profissão, é que se dediquem desde o início da faculdade a estudar muito mais do que eles ensinam. E principalmente estudar aquilo que eles não ensinam, que é marketing jurídico, gestão de escritório, falar em público.
Isso vai te diferenciar dos outros profissionais, vai te trazer ferramentas para que você consiga melhores parcerias, estágios e consiga de uma forma mais ampla empreender nessa profissão. Queria finalizar me colocando à disposição caso fiquem com mais alguma dúvida. Olá, tudo bem? Eu sou Tônia Arezzi e eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho sobre a minha profissão. Então, eu sou fotógrafa há quase 10 anos já e a fotografia começou na minha vida de uma forma bem despretensiosa. Eu tinha terminado o ensino médio, não sabia o que ia fazer da vida. E aí eu sabia que eu tinha muito interesse pela área criativa e artística. E eu descobri um curso na FSG de 2 meses que estava sendo lançado na época, um curso de fotografia. E eu acabei me inscrevendo e durante esse curso eu percebi que era algo que eu gostava bastante. Então ele me deu toda a base técnica que eu precisava para começar a fotografar. E assim que eu terminei o curso eu guardei meu 13º e fiz muita hora extra e consegui comprar meu primeiro equipamento, que na época não era tão acessível como é hoje. E então eu comecei a fotografar e até hoje não parei. Na época eu chamava minha irmã, minha vizinha, qualquer pessoa que topasse ser minha modelo para fazer ensaios, então eu criava conceito e buscava uma locação e fazia fotos e eu divulgava esses meus projetos na internet. Na época, se não me engano, era ainda no Orkut. E isso começou a chamar a atenção das pessoas. E quando eu vi, eu estava sendo procurada para fazer trabalhos. Depois eu acabei abrindo um estúdio em Flores da Cunha, que a gente fazia de tudo. A gente fazia desde casamento, a ensaio de gestante pessoal e foto de moda e tudo que fosse. E essa é uma parte bem interessante da fotografia, porque ela é bem abrangente e tem várias áreas de atuação. Eu acho bem interessante no começo da carreira, de fato, fazer um pouquinho de tudo para entender o que tu gosta mais, o que te bate mais. Para mim, eu acabei me encontrando na fotografia de moda e foi onde eu resolvi me especializar. Então, eu fiz um curso em Porto Alegre de História da Fotografia de Moda e depois eu fiz uma imersão em São Paulo com uma fotógrafa italiana que era, de fato, sobre fotografia editorial e de moda. Eu sou uma pessoa muito autodidata, então eu gosto de aprender da minha forma, eu tenho meus próprios métodos e meu próprio ritmo. Então eu fiz vários cursos de fotografia, mas eu não fiz faculdade e eu preferi aprender por conta. Então eu aprendi muito do que eu sei fotografando de fato e também na época comprava muito livro, mas hoje a gente tem muito material na internet que pode dar uma base muito boa para começar. Por ser uma profissão criativa, tu não precisa necessariamente de um diploma, então tu pode se explorar com diversos materiais e tu pode aprender de fato fazendo, né? Eu queria deixar também 3 dicas para quem tem interesse na fotografia e talvez gostaria de se experimentar nessa área. E o primeiro é estude a luz. A luz é o elemento principal na hora de fotografar. Então eu sugiro que tu comece a fotografar um objeto no mesmo lugar, em diferentes horas do dia, para tu entender como é que funciona o sol, como é que funciona a iluminação natural. Daqui a pouco pegar a tua amiga também, fazer ela de modelo e fotografar em dia nublado, em dia de sol, direto, em diferentes horas, para tu entender como é que a luz natural funciona e isso vai te dar uma base bem importante na hora de fotografar. A minha segunda dica é, comece com o que tu tem. Então pode ser com o teu celular, se tu já tem câmera, utiliza a tua câmera. E hoje no YouTube a gente tem quase cursos completos gratuitos, então procura na internet que tem muito material para tu começar, para tu aprender a operar o equipamento. E se tu tem o celular, tu já sabe operar, começa a fotografar, fotografa todo mundo e tudo que tu encontrar que seja interessante, que faça sentido para ti, porque é só fotografando que de fato tu desenvolve a tua identidade e o teu olhar sobre as coisas do mundo, e que para mim é isso que é o diferencial de um fotógrafo hoje em dia. Geralmente a pessoa opta por fotografar com tal fotógrafo por causa do estilo dele, da identidade visual que ele tem. Então, fotografe com o que tu tem, fotografe bastante para desenvolver o teu olhar. E a minha terceira dica é divulgue o teu trabalho. Nem que não seja trabalho ainda, mesmo que seja só teu hobby, cria uma conta no Instagram que é perfeito para isso e começa a postar ali tudo que tu faz e o que te interessa, o que te chama atenção. Eu tenho certeza que tu vai começar, além de desenvolver o teu próprio olhar sobre o mundo, tu vai começar a chamar a atenção de pessoas que têm uma visão parecida com a tua. Então era isso que eu tinha para falar sobre a fotografia e quem tiver interesse ou alguma dúvida pode entrar em contato comigo. Meu Instagram é Tuane Arezzi, pode pedir lá o que quiser que eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Muito obrigada pela atenção e até a próxima.
thinking about the way I was